E a minha oração é assim como eu fui impactado, assim como Deus ele mexeu as minhas estruturas ao fazer essa mensagem, porque a palavra antes de chegar à igreja, ela precisa arder no coração do pregador, amém? E ela trouxe algo na minha vida diferente, eu creio que você também sairá com isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos lá, abrir nossas Bíblias, você pode acompanhar no telão. Abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, que diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 7, 1 diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? A palavra diz, começa, que tais promessas, essas promessas elas são para mim e para você, amém, igreja? Paulo está falando aqui sobre nós entendemos que é preciso passar por um processo de alinhamento, é preciso passar por um processo que eu quero dar como tema essa mensagem, que é o processo da santificação. Queridos, o processo da santificação é uma tarefa diária de cada cristão. Uma vez que conhecemos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, iniciamos um processo que envolve principalmente um novo caráter e uma transformação de mente, que é o que a Bíblia, na sua tradução original, chama de metanoia. Interessante que a metanoia ela é uma junção de duas palavras, metanoia, que forma a palavra meta, que significa depois, e vous, que significa pensamento. Ou seja, a interpretação literal deste termo seria semelhante a mudar o próprio pensamento. E é sobre isso que nós vamos estar aprendendo essa noite. Eu quero que você curva sua cabeça nesse momento e concentre-se naquilo que o Espírito Santo ele quer trabalhar na sua vida neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor este momento, Deus. Pai, te pedir que o Senhor venha trazer o entendimento, trazer aquilo que nós necessitamos aprender nessa noite, Jesus. Espírito Santo, é o Senhor que move o coração, é o Senhor que fala as mentes, é o Senhor que traz a confirmação. Pai, nessa noite que os meus irmãos possam sair daqui, Deus, cheios da Tua presença, que eles possam sair daqui, Senhor Deus, com uma palavra revelada aos seus corações, Pai, e que nada, absolutamente nada venha impedir este momento, e que saiamos daqui, Deus, Deus, cheios dos frutos daquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, esse processo da santificação, ele envolve aquilo que diz em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Olha aí a metanoia. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu quero provar a boa, se eu quero experimentar e comprovar a boa, a perfeita, a vontade de Deus, eu preciso entender que eu preciso renovar minha mente, que eu preciso passar por esse processo. E esse processo, ele, como eu falei anteriormente, ele envolve uma vida, ele envolve o dia a dia, ele envolve, sabe, a nossa busca diária por Cristo. Na versão, a mensagem do mesmo texto diz assim: não se ajustem demais em sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da maturidade,
Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É muito grande, né? Não sei se vocês acharam tanta palavra, mas é isso aí, queridos. Sabe, é interessante que a palavra de Deus está falando, olha, não se amoldem, não se ajustem demasiadamente à sua cultura. A mudança de pensamento, a mudança naquilo que Deus, Ele quer fazer na vida de cada um de nós. E como eu falei pela manhã, não é uma mudança proposta, mas também é uma mudança necessária para nossas vidas. É uma mudança que cada um de nós, é o processo que cada um de nós precisamos passar. Isso reflete muito na igreja. A pregação de João Batista e do próprio Senhor Jesus, arrependei-vos, é um convite à metanoia. É um convite a uma mudança, ou seja, uma mudança de padrão, de pensamento mundano para o pensamento do reino de Deus. É um convite a uma mudança de perspectiva. É um convite a uma mudança naquilo que você entende como aquilo que você quer para a sua família, aquilo que você quer viver aqui nessa terra, porque a própria Bíblia me diz que ainda nesta terra nós comeremos e viveremos o melhor. Amém? Ei, o céu, para muitos, para nós, aleluia, que cremos na salvação e que Ele virá nos buscar, começa aqui. Começa, você e sua casa, você viverá um pedacinho do céu aqui na terra em nome do Senhor Jesus. Seus filhos irão triunfar, sabe, a sua geração irá reinar sobre essa terra em nome do Senhor Jesus. Mas tudo começa por uma transformação, por um processo que nós precisamos passar. Aleluia, igreja. Então, o significado de arrependimento é a ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que se aconteceu. Ou seja, eu já ouvi muita gente falar que viver para Cristo é você fazer um giro de 360 graus. Mas girar 360 graus é isso aqui, olha. E aí? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Seguir Jesus é você continuar pelo caminho que você estava andando, só que agora com uma outra perspectiva de vida, só que agora com um novo padrão de vida. Se antes prostituía, agora não prostitui mais. Se antes vivia, uma vida aquém daquilo que a promessa de Deus, que a palavra de Deus nos proporciona, quer que nós façamos, agora não faço mais. Sabe, queridos, é um novo padrão de vida. É você seguir, é você olhar para frente e enxergar o autor e consumador da nossa fé. Porque é nele que devemos fitar nossos olhos. É nele que os nossos olhos precisam estar fitos dia a dia, manhã após manhã. É nele. Então, viver isso é você, entendeu? É uma mudança de padrão, uma mudança de comportamento. Não dá para viver um evangelho meio a meio, não dá, não existe isso. Não existe essa de você seguir metade Jesus, metade mundo. Não existe. Só o Transformer faz isso. Você não é um crente Transformer. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você que foi comprado pelo sangue mais precioso que poderia ser derramado nessa terra. E até a última gota Ele derramou por mim e por você. Sabe, eu preciso entender isso. A renovação da nossa mente começa quando, por meio do Espírito Santo, recebemos a mente de Cristo. Através dele, nós temos a capacidade de mudar o nosso padrão de vida. Não é por nós, nunca foi por nós. 1 Coríntios capítulo 2, de 14 a 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quem conheceu a mente do Senhor e que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Nós temos a mente de Cristo, eu e você temos a mente de Cristo. Eu e você precisamos entender que a partir do momento que nós passamos a seguir Jesus como Senhor e Salvador, nos é proposto um novo padrão, nos é proposto uma nova prática de vida, nos é proposto a vitória, nos é proposto o céu, aleluia. Tudo isso nos é proposto, basta eu e você decidirmos. Porém, como começa o meu processo de santificação? Deixa eu fazer uma diferença aqui bem interessante entre dois pontos aqui. A santificação começa por uma vida de regeneração. A santificação começa por uma vida regenerada. E aí está uma dúvida de muitos cristãos que confundem ou assemelham a santificação com a regeneração. Em suma, a santificação começa com a regeneração, o que é a regeneração? Para os cristãos é aceitar e se apropriar dos benefícios do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a regeneração. Mas por que o homem precisa passar por uma regeneração? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um dia pecamos, um dia nós fomos expulsos do lugar da presença do Senhor, lá no Éden, e era necessário que alguém viesse nos resgatar, aleluia, e que bom que alguém veio nos resgatar. Então, essa regeneração começa por aí, quando nós entendemos que nós não éramos herdeiros de nada, porque um dia fomos destituídos da sua glória, ou seja, da nossa função pela qual Deus nos criou, pois a origem da palavra destituído significa demitido. Antes tínhamos uma função e fomos demitidos dessa função. E aí vem a promessa do Salvador. E aí vem a promessa do último Adão, aleluia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia! Nós fomos restituídos, nós fomos regenerados. E a santificação passa a ser um alvo para mim e para você. Tem uma frase que diz assim: por isso, a necessidade de Deus enviar o último Adão. Então, é uma necessidade para cada um de nós. Quando confiamos nossa vida no último Adão, Jesus, vivemos uma vida de triunfos. Vivemos uma vida frutífera. Vivemos uma vida com um propósito da parte do Senhor. Quando nós entendemos esse processo, quando nós entendemos qual era o nosso destino e agora qual é aquilo que o Senhor nos proporcionou através da sua cruz, nós precisamos entender que para nós há um vivo e vive caminho, sabe? Há um caminho vivificante, há um caminho de propósito, há um caminho cheio, muitas das vezes de lutas, mas de vitórias, acima de tudo. E esse processo é um processo da santificação, é um processo que é muitas das vezes doloroso. Não é fácil, mas é possível. E é necessário que façamos isso. E é necessário que sejamos transformados. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A regeneração acontece uma vez na vida do cristão. A santificação leva uma vida toda. A regeneração é um novo nascimento, enquanto que a santificação é o crescimento, ou seja, a edificação. Sabe o que acontece? Claro que você não vê, e eu estou fazendo aqui uma analogia, mas olha só, imagina que você, a partir do momento que você entrega a vida para Cristo aqui, é como se você colocasse uma plaquinha bem aqui dizendo assim: estou em obras. Você coloca uma plaquinha e diz assim: estou em obras. Sabe por quê?
Deus tem uma obra em mim, aleluia. Ele é fiel para completar em nome do Senhor Jesus. Aquilo que Ele começou, Ele vai completar na sua vida em nome de Jesus. E aí, muitas das vezes, as pessoas se frustram dentro das igrejas. As pessoas estão se frustrando porque o irmão que está em obra fere o irmão que está em obra também. E acabamos que não entendemos que este processo sabe, o processo da santificação é o processo na qual todos nós sentamos na mesma cadeira. E passamos a viver dia após dia, aprendendo. E passamos a viver dia após dia, sabe, descobrindo as mazelas. E dia após dia, renunciando ao pecado. Dia após dia, lutando contra o pecado. Dia após dia, vivendo, procurando ser melhor do que ontem. Dia após dia, uma vida de melhoras, de ajustes. Então, sempre lembre de uma coisa: o irmão que lhe ofender, lembre-se da plaquinha, ele está em obras ainda. Sabe, muitas das vezes as pessoas acham que é um grande engano achar que a igreja é um lugar de pessoas, né? Glória a Deus, eu estou num lugar de pessoas, ninguém peca, aleluia, né? Todo mundo aqui é santo, amém, todos são santos, amém? Procuramos a santificação, porém, queridos, somos sujeitos a erros. Então, não coloque na balança o seu congregar pela vida do irmão. Ei, firme o seu pé na rocha, que é Jesus. Firme o seu pé na rocha. Porque a tempestade vai vir para mim e para você, os rios vão se transbordar, mas nós permaneceremos, aleluia. Porque a nossa fé não está na vida do irmão, a nossa fé não está porque o meu irmão está comigo todos os dias. A minha fé está naquele que me salvou, aleluia. É naquele que me salvou, é naquele que me resgatou. Meu filho não está aqui, aleluia. Ele estava me contando a história do professor dele, que já rodou em todas as igrejas, é frustrado. E eu falei bem assim: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pode ser que todas as igrejas, é muito difícil, né? Todas as igrejas estejam erradas aos olhos dele. Porém, muitas das vezes, está aqui. A mudança que o mundo espera não começa só pelo Fabiano Júnior. Não começa só pelo irmão Antônio, começa por cada um de nós, amém? A mudança que o mundo espera, a revolução que o mundo espera, está em 4 paredes, e nós precisamos sair daqui, aleluia, dedicados, e com um coração, ansioso em fazer a vontade dele, grato porque tudo aquilo que ele fez, mas principalmente um coração cheio da vontade dele, cheio de fazer a vontade dele. Então, a obra do Senhor, muitas das vezes as pessoas estão se frustrando no meio da igreja, achando que tudo aqui, as mil maravilhas. Não é, queridos. Passamos por lutas, mas é melhor passar por lutas juntos do que sozinho. Amém? É melhor estarmos juntos. É melhor, aquele momento da fé ali, da célula, sabe? Quando começa, às vezes tem uns testemunhos que não são bem um testemunho, é um pedido de socorro. E aí a célula identifica. Aí a célula está identificando: olha, o irmão está passando por luta, vamos orar por ele. Sabe, é bem melhor passar juntos, querido, do que só. Porque a solidão, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, não faz mais parte da nossa vida. Antes fazia, mas agora Ele habita dentro de nós. É dentro. Aleluia. Então é dentro de nós. Agora, por que precisamos passar por estes 2 processos? A regeneração e a santificação. Por que, queridos? Porque não se põe vinho novo em odres velhos. Não tem como, dá prejuízo. Mateus 9,17 diz assim: não se põe vinhos novos em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Lembra que eu falei? Nós estamos em reforma. Nós estamos sendo transformados. Ei,
O texto fala de conservar aquilo que está contido. Uma vida de santificação exige reparo no vaso que somos, para que tudo aquilo que recebemos da parte de Deus seja contido em nossa vida. Precisamos passar por este processo. Nós só podemos dar daquilo que temos. Se a palavra está contida em meu coração, é dela que vou alimentar e aos outros. Se nada está sendo contido em minha vida, é o nada que vou dar. É o nada. Então, procure, reparar. Procure, peça do Espírito Santo, peça do Espírito Santo: Senhor, eu quero viver, eu quero conservar. Porque do contrário, recebemos muito da parte de Deus, palavras poderosas da parte de Deus, mas tudo se esvai. Você sai daqui do culto de celebração, aleluia, dançando, glorificando ao Senhor. Na segunda-feira você já está, pedindo misericórdia, na terça morreu. Então, contenha aquilo que o Espírito Santo está lhe dando essa noite. Seja alguém que vai estar, e como é que eu reparo as frestas, como é que eu reparo, como é que eu me torno um odre novo para a glória do Senhor Jesus, para me conter vida, para me conter a alegria do Senhor, porque o vinho fala da alegria do Senhor. Eu preciso me reparar, eu preciso passar pelo conserto, e esse conserto, às vezes, como eu falei anteriormente, às vezes não é fácil, é doloroso, mas é necessário. É necessário que venhamos a olhar para nós. Estava falando sobre pela manhã, que vivemos uma geração, de pessoas com pouco conteúdo. A geração do TikTok, da dancinha. A geração, queridos, não estou falando que é proibido redes sociais, de você se distrair, não. Mas eu estou falando de você ter conteúdo, de você entender que é necessário que para este templo e para todo o templo, para dentro e fora de templo, temos que ter conteúdo. A palavra de Deus diz que temos que estar preparado dentro e fora de templo. Ou seja, eu preciso entender da parte de Deus que a santificação também é um processo de aprendizado para a minha vida. Amém, igreja? Dia após dia, aprendendo da parte de Deus. O Espírito Santo é que convence uma vida de santificação. João 16, verso 7 a 8 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá. Não tem como eu viver uma vida de santificação sem a pessoa do Espírito Santo. Não tem como. Efésios 3,16 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos do poder mediante o seu Espírito no homem interior. É dentro de nós. Lembra do texto que eu li? Vocês serão mudados de dentro para fora. Vocês serão transformados de dentro para fora. A mudança precisa começar aqui. A mudança para a vida. O Espírito Santo, ele me deu uma frase, diz assim: o processo de santificação é a apropriação do caráter de Cristo em uma vida antes vazia e sem propósito. É uma mudança do caráter. É uma mudança, é você se apropriar do caráter de Cristo, é você se apropriar daquele que lhe chamou, é você tomar, de fato, e ser um cristão, um pequeno Cristo aqui na terra. É você ser alguém que vai proporcionar a palavra, que vai proporcionar, que vai profetizar na vida das pessoas, que vai trazer a revolução no meio dos seus, em nome do Senhor Jesus. Essa é a proposta. Mas por onde começa esse processo? Como é que esse processo, queridos, o processo ele começa pelo simples. Começa no congregar. Começa de estar juntos, como eu falei anteriormente. Começa de você, entrar, entender que a igreja ele vai ser seu ponto de apoio. É na igreja que recebemos o alimento, é na igreja que somos treinados, é na igreja que nós descobrimos nosso chamado, nossos dons e talentos.
É na igreja que você, eu me lembro que no começo da minha caminhada com Cristo, estava tão apaixonado por Jesus, sabe, que eu dizia sempre para os irmãos: rapaz, se eu pudesse eu dormia aqui. Não dá. Apaixonado por Jesus. Aí eu vi os irmãos saindo, uma vez eu vi a pastora Neiva saindo no carro, com um monte de gente. Falei: meu Deus, eu queria essa vida para mim. Por evangelizar, carro cheio de irmãos, aleluia. Então, quando nós entendemos, é na igreja que nós aprendemos. É na igreja que você aprende, que você gera amizades, aleluia, que vai edificar a sua vida. Sabe aquele irmão que lhe convida, sabe, para um simples café da tarde, e você é tão impactado com a história da vida daquele homem, e você é transformado, e você é regenerado, e você passa a entender: poxa, olha a filosofia de vida desse irmão, eu quero isso para a minha vida, e você começa a aprender, e você começa a aprender uns com os outros. Então, decida, torne o congregar uma cultura na sua vida, de fato, uma cultura de vida, inegociável, inegociável. Então não permita que o inimigo venha dizer que existe hoje uma geração dos desigrejados, eles dizem assim: e qual é a igreja que você congrega? A minha igreja é o planeta Terra. Que coisa linda, né? Meu pastor, quem é teu pastor? É Jesus. Poxa, glória a Deus, isso aí é top, né? Mas, queridos, não é assim que funciona. A palavra de Deus, Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de muitos, de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Então, não deixe de congregar, deixa, sabe, essa cultura bem clara na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe, que alegria. Ele vai só modeando, ele vai dizendo: olha, quando andávamos juntos, quando estávamos juntos, caminhando à casa do Senhor. Então, que essa alegria ela seja contínua na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Outro ponto, por onde começa esse processo? Por uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, muito grande, muito longo isso aqui. Diz bem assim: orai sem cessar. E ponto, né? Então, orai sem cessar. Nunca pare de orar. É no carro, é no trabalho. Ore, sabe, esteja ali sempre em oração, em sintonia com aquilo que o Espírito Santo quer falar com você naquele dia. Sabe aquele versículo do dia que você ora, que você abre, sabe, aquela Bíblia, você abre a sua Bíblia, não sei como é o seu processo pela manhã, mas sempre tem aquele versículo que salta aos olhos e, sabe, começa a se alimentar daquele versículo o dia todo. Fale com Jesus, fale com o Espírito Santo, torne ele seu amigo principal no seu trabalho, aleluia. Compartilhe com ele suas dores, compartilhe com ele as suas lutas, mas também compartilhe as suas alegrias com ele. Queridos, o verbalizar é algo necessário. Então, uma vida de oração. Outro ponto, uma vida de renúncias. Renunciar às coisas deste mundo, renunciar à vida antiga, renunciar a tudo aquilo que nos levava do caminho, tudo aquilo que nos tirava do propósito. Outro ponto, na transparência com a nossa liderança. Fala de lealdade. Nós andarmos firmes, nós andarmos, sabe, no caminho de lealdade, de abrir nossos corações. A palavra de Deus diz: rasgue o seu coração e não suas vestes. Rasgue o seu coração, abra o seu coração, não permita que nada venha paralisá-lo. Aceitando que é necessário viver radicalmente uma vida de prioridades, principalmente quando se trata da nossa santidade, na criação dos nossos filhos, aqueles que são os pais, para os jovens, né? Você andar no caminho de santidade. Entenda que é uma necessidade de nós andarmos nisso. Paulo, ele fala, né, na parte B de 2 Coríntios 12, 14, diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos.
Então é eu que tenho que proporcionar. É você enquanto chefe da sua casa, é você enquanto, muitos aqui são casais que não têm filhos, é você que é o varão da sua casa, homem. É você que tem que proporcionar, sabe? É nós enquanto casais que precisamos proporcionar para os nossos filhos uma vida de santidade, uma vida de regeneração. Outro ponto, decidindo em nossas escolhas, quem entra em nossas casas, quem entra no nosso convívio social, quem são as pessoas que vão ser influência sobre nossas vidas. Decida viver com pessoas, andar com pessoas que comungam da mesma fé que você tem, meu irmão. Decida andar com pessoas que você vai contar um projeto e vai dizer, meu irmão, vai dar certo, aleluia, já deu certo. Agora você fala com aquele irmão, fala, papai, não sei, olha a bolsa de valores, cara, toma cuidado, né? Misericórdia, mano. Aquelas pessoas que vão te colocar para baixo, sabe? Daqui a pouco você vai chegar nessas pessoas, mas não ande com ela não ainda. Edifique a sua fé, edifique a sua vida. Torna a sua vida, sabe, como um atalaia nessa geração, aleluia. As pessoas vão lhe olhar, você vai olhar ao longe. O Senhor lhe deu uma nova perspectiva de vida. O Senhor mudou a sua vida em nome do Senhor Jesus. Queridos, mas quais os resultados desse processo? Como eu falei no início, não é fácil, mas é possível, amém, igreja? Não é fácil, mas é necessário que possamos fazer. E o que eu vou colher ainda neste tempo? Uma vida com propósito, amém? O Espírito Santo, ele nos direciona a propósitos. O Espírito Santo, ele nos direciona. Eu me lembro que quando eu vim para Cristo, obviamente, eu já vim com o pensamento de desenvolver aquilo que eu desenvolvia lá na vida anterior, só que agora com um propósito. Mas interessante que como eu fui me descobrindo no decorrer da história. Falar só a misericórdia de Jesus na minha vida. Pregar para alguém, meu Deus, só a misericórdia. Mas o Espírito Santo, ele vai fazendo com que você, sabe, descubra a si mesmo. Você descubra o seu potencial. Às vezes tem potenciais aí, pessoas tremendas, pessoas de uma capacidade que estão ali adormecidas. No processo da santificação, você se descobre, aleluia. E você vive uma vida com propósito. Sabe de uma coisa? Se tem uma coisa triste na vida de um ser humano, é ele viver e morrer sem um propósito. É triste, queridos. É triste demais. Certo dia eu ouvi uma história. A história é o seguinte, que diz que um fazendeiro, ele ia andando, e aí naquele caminho para a fazenda dele, ele achou um ovo. E esse fazendeiro era um criador de perus. Ele pega aquele ovo, né, e coloca embaixo de uma peru. Passou o tempo, aquele ovo eclode, nasce. E no meio daqueles peruzinhos, aquele peru, ele fala assim, mamãe, vamos voar? E a mamãe falava, não, que isso, peru não voa. Não, vamos voar, por que você quer voar? Porque nós temos que pegar alimento. Não, daqui a pouco vai chegar comida aí. Aí chegava, eles comiam. E outro dia perguntou de novo, mamãe, vamos voar? Não, meu filho, peru não voa. E aí, aquele peru passa a vida dele e morre. Aquele peru era um condor. Por ele andar com pessoas que não voavam, ele nunca alçou voo na vida dele. Por ele estar com pessoas que diziam, não, tu não pode voar. Teu propósito não é voar. Na cruz do Calvário, ele liberou sobre a minha e sobre a sua vida o poder de ser feito filho de Deus.
Segundo ponto, exercendo o nosso chamado no reino de Deus. Uma vez que o nosso propósito é descoberto, nós nos tornamos missionários para as nações. Nós nos tornamos pessoas apaixonadas em ganhar alguém para Jesus. E você começa a andar pelos cantos e você não consegue se conter, e começa a falar de Jesus para as pessoas. No teu testemunho começa você começa a olhar para os cantos, aquela pessoa precisa de Jesus, eu preciso apresentar Jesus para alguém. Você está vivendo o propósito de Deus, aleluia. Terceiro, uma família abençoada, amém? Uma família debaixo do propósito de Deus, debaixo da graça do Senhor Jesus. E o terceiro e último ponto, eu já convido que você se levante em nome de Jesus. E não menos importante, uma vida de santificação, ela nos proporciona um futuro e uma esperança em Cristo Jesus. Queridos, o Espírito Santo tem falado comigo neste tempo, que muitos têm falhado no seu propósito, que muitos estão se achando o pior. O Espírito Santo está me falando neste momento, porque você em algum momento falhou no seu processo. Quero dizer para vocês que aquela cruz, os braços abertos de Jesus está te esperando em qualquer momento. Os braços abertos daquela cruz está dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.